Entrevista à Sexta. As figuras e os protagonistas da região em entrevista. Às sextas-feiras, ao meio-dia. Entrevista à Sexta. Boa tarde. Foi eleita no final de junho passado presidente da Entidade Regional de Turismo de Lisboa, que engloba ou abrange os municípios da Península de Setúbal, e tomou posse a 12 de julho para um mandato de 5 anos, ou seja, até 2028. Carla Salsinha é a nossa convidada de hoje para mais uma entrevista à sexta, onde ao longo dos próximos minutos iremos abordar alguns pontos sobre o presente e o futuro do setor turístico, um dos principais motores económicos do país, se não mesmo o principal. Podemos dizer assim, doutora, muito bom dia e seja bem-vinda à Popular FM. Muito bom dia, obrigada pelo convite, é uma honra estar aqui a falar sobre a região de Lisboa, em nome da Entidade Regional de Lisboa, e sim, de facto o turismo tem sido ao longo destes últimos anos e pós-pandemia foi um motor de arranque da economia e não nos podemos esquecer nunca que o turismo é transversal, portanto ele vai acabar por ajudar à recuperação de diversos setores, não só do comércio, mas dos serviços, dos fornecedores. Portanto, ele permite o turismo em si alavancar uma data de setores e a sua reconversão. Nós dizemos muito que o turismo é transversal e por isso é que ele é um motor e tem vindo a ser um motor da nossa economia, e aqui na região é notório e também na Península a forma como isso se notou. Só para dar uma ideia, por exemplo, Lisboa, a região de Lisboa foi a que mais teve decréscimo no turismo após a pandemia, mas é também em simultâneo aquela que está a crescer e a aproximar-se dos números. Em 2022 já estava praticamente próximo dos números de 2019 e este ano queremos que em todos os municípios que a compõem vamos largamente ultrapassar os números de 2022, o que demonstra e superar os de 2019, peço desculpa, que são aqueles que de facto são o ano de excelência do turismo na região, e já estamos queremos que no primeiro semestre já estávamos praticamente nos números de 2019 e, portanto, acreditamos que até ao fim do ano vamos superar largamente. Já lá iremos aos números. A Península de Setúbal, que engloba os concelhos de Almada, Alcochete, Barreiro, Moita, Montijo, Palmela, Seixal, Sesimbra e Setúbal, são 9 no total, parecia um comboio agora. A Península de Setúbal, dizia eu, cresceu no turismo 22,6% no primeiro semestre deste ano, face a igual período do ano transato. Um bom indicador, se tivermos em conta que o crescimento do país foi de apenas 18,8%, mas que ainda assim fica um pouco abaixo dos 24% registados pela região de Lisboa. Sim, estes são seguramente a Península de Setúbal é a península que tem estes dois desafios e que tem alguns dos desafios em termos de turismo. Nomeadamente o Barreiro e a Moita são aqueles que em termos de números turísticos são os que estão num ranking de 18 municípios, são os que estão em último lugar, porque é preciso fomentar o que de melhor se pode fazer no turismo e levar o turismo lá, e aqui o problema que esta península tem, que é o grande desafio, mas que não é um problema, eu costumo dizer que é de facto a maior oportunidade que tem a região de Lisboa. Neste momento nós temos 4 municípios que não estão na região de Lisboa, que são os topo, que é Lisboa, Mafra, Cascais, Sintra e Oeiras, mas esses já estão praticamente, digamos, sempre com potencialidade de desenvolver, mas consolidados. E a grande oportunidade da região é
pegar particularmente na Península, que tem uma nova oferta, que tem um tipo de produtos que podem ir buscar não só o turismo de nicho, mas um turismo que procura algo de qualidade e diferenciador, e aqui está o grande desafio, a grande oportunidade da Península. Tem margem, muita margem para crescer. Eu acho que aqui é a nossa grande oportunidade nesta Península, é aproveitar alguns dos produtos que são os que têm permitido este crescimento acima da média da Península, da região, comparativamente com a região de Lisboa, e eu acho que esta é a grande oportunidade e o grande desafio que nós temos como entidade e como municípios e como agentes que estão a desenvolver no turismo nacional. Lá vamos aos produtos um pouco mais à frente, mas continuando aqui ainda na senda dos números e do crescimento. Falava há pouco, dava exemplos dos municípios que têm tido um menor crescimento dentro da entidade regional de turismo de Lisboa, ou seja, no setor, mas temos depois a Almada com um crescimento de 40%, bem acima da média da Península de Setúbal, de 22,6%, para este mesmo período, para este mesmo primeiro semestre do ano. Foi, aliás, o Conselho da Península de Setúbal que mais se destacou. Depois, penso que virão Palmela com 18,9% e Setúbal com 18,3%, segundo dados que retiramos do INE, do Instituto Nacional de Estatística. Como se explica esta discrepância de crescimento que se registra em Almada? Discrepância positiva, salvaguardando esse aspecto. Tem a ver com os produtos que a Almada está a oferecer e é um destino. Como sabe, a Almada tem uma área muito específica. Temos a Almada Costa da Caparica, e que tem vindo ao longo do ano, dos últimos anos, não só a requalificar as suas praias, a promover de uma forma diferenciada, e há de facto aqui o regresso. De facto, houve muitos anos, durante muitas décadas o Algarve era por excelência, e hoje temos um nicho de turistas que procuram algo mais tranquilo, e nós nesta península conseguimos oferecer estas praias com alguma tranquilidade ainda e com uma qualidade diferenciada, não que o Algarve não as tenha, mas que turistas que procuram algo diferente. E eu acho que é aqui que tem sido o grande desafio. Depois também temos que ter a noção de que estes municípios que falou estão também a apostar muito na requalificação, quer dos seus próprios espaços, quer dos espaços turísticos que eles têm, dos monumentos, palácios, os castelos. Portanto, tudo aquilo que eles têm estão a requalificar. O enoturismo, que está muito disperso nesta zona, também tem sido o produto que mais cresce e aquele produto que mais tem permitido a atração desse nicho de mercado, com um turista com uma exigência diferente e com também um poder de compra diferente. Melhor, digamos assim. Melhor dizendo. Não só procura e exige qualidade, mas também tem um poder de compra diferente, não é? Portanto, não é um turismo de massa que vem em grupo, não. São turistas que procuram as especificidades e aqueles alojamentos que oferecem o lazer e o enoturismo. Portanto, estamos aqui a falar de um produto que a Almada está, como Palmela, estão a conseguir mostrar a sua diferença, e isto leva seguramente a que estes números sejam diferenciadores. Consegue definir ou quantificar o peso que a Península de Setúbal, dentro da entidade regional de turismo de Lisboa, acaba por ter no setor a nível global ou nacional? Ou é muito difícil chegar a uma conclusão deste tipo? Não, mas eu acho que não diria, é assim, quando falamos, o peso do turismo é muito medido por um valor
que quando comparamos os municípios dentro da região de turismo de Lisboa, são logo dispar. Normalmente o peso do turismo é muito medido em termos de dormidas, e só para lhe dizer, por exemplo, a região tem à volta de 17 milhões de dormidas e quase 13 milhões são só em Lisboa, e os outros 4 milhões mais ou menos são divididos por todos estes municípios. Da Península de Setúbal? Da região de Lisboa. Da região de Lisboa. E portanto eu diria que provavelmente na Península, nestes municípios da Península de Setúbal, não querendo ser muito, tenho aqui números que lhe posso dizer, que o número de dormidas comparativamente no primeiro semestre de 2023 foram de 663,463 mil dormidas na Península de Setúbal. Ou seja, um pouco acima do meio milhão. Exatamente. Portanto, os outros municípios, temos Lisboa com os 13 milhões, depois temos esta com estes 9 municípios com estes 663 mil, e a outra diferença vai para Cascais, Mafra, Sintra, Oeiras, mas estes números têm vindo paulatinamente a subir, e provavelmente eu diria que de 2022 para 2023, se eu não estou em erro, houve uma subida em todos os municípios que compõem a Península de Setúbal, muito perto dos 200 mil, se não estou em erro, o que é significativo em termos de turismo. E a margem de crescimento, para aquilo que é dado a observar, é ainda muito maior relativamente dúvida. Até à própria Lisboa. Sim, porque Lisboa neste momento está a atingir, como é óbvio, o ponto de maturidade máximo, que é mais, começa a ser quase difícil Lisboa aumentar muito mais o número de dormidas. Pode aumentar, por exemplo, o número de estadias, isso sim, e este é um grande desafio da nossa região, muito por Lisboa, porque temos os city breaks, os short breaks, portanto, as pessoas que vêm por 2 dias e meio, e aí Lisboa tem que ter esse desafio, de aumentar o número de estadia. E alguns dos outros concelhos aqui na Península é de facto aumentar este número, e nós acreditamos que pode. Há, como lhe digo, e como estava a referir atrás, as dormidas são muito elas baseadas não só nos hotéis, mas nos alojamentos locais, mas com mais de 10 camas. E muitos destes municípios têm muito alojamento local que não entra para a estatística abaixo das 10 camas. E portanto acabamos por, mesmo estes números se calhar são um bocadinho superiores do que aquilo que nós estamos à espera, porque em termos de estatísticas nós não conseguimos, não há as estatísticas de todos os alojamentos locais que têm abaixo de 10 camas, e posso lhe dizer que, por exemplo, Ericeira e Mafra, quase 80% dos seus alojamentos locais são todos abaixo de 10 camas, que não entram para esta contabilização. Portanto, quando falamos neste número, é os números que as estatísticas nos dão, mas eu acredito que se nós pensarmos aqui, por exemplo, olhando aqui para um dos municípios, Sesimbra tem um número muito significativo de alojamentos locais com menos de 10 camas e que não entram para os números. Este é um desafio que nós temos que tentar que o INE faça que entre para as estatísticas, porque são tudo alojamentos que têm a sua base legal, porque têm que ser autorizados pela Câmara, só que em termos estatísticos não entram para a contabilidade. E isto vai enviesar até o peso da própria região como um todo, porque nós talvez somos das regiões onde há, com vários dos Sesimbra, Palmela, por exemplo, acreditamos que o Barreiro, a Moita, tem que ter alojamentos, e portanto em termos de alojamento, Moita, em termos estatísticos, Moita e Barreiro, Moita, por exemplo, não tem tem 0 dormidas. Porquê? Porque em termos estatísticos, se tiver só um grande hotel, não pode contabilizar por termos de concorrência, tem que ter mais de um hotel, e como
quase tudo o que tem de alojamento local é abaixo das 10 camas, não entram para a contabilização. Portanto, aqui o próprio município, a Península, está a ser prejudicada em termos dos seus dados estatísticos pelo critério do INE. Por este critério. Sim, Sesimbra então é penalizada. Sesimbra, exatamente. Muito penalizada. É um município tradicionalmente, não só, é um município de muita atividade turística, é mesmo uma das principais características. Com muitos alojamentos locais, com 6, 7, 8, 9 camas de muita qualidade, diferenciadores, e que as estatísticas não entram com eles. Muito bem, vamos à mobilidade. Já focou, pelo menos numa entrevista que concedeu, que tive a oportunidade de ver, e a mobilidade que assume como um dos principais desafios que se colocam nos tempos mais próximos. Mas a minha pergunta é: já nos pode dizer qual é a posição da Entidade Regional de Turismo de Lisboa em relação à localização do futuro aeroporto, cujo leque de soluções voltou a expandir-se de uma forma, eu não diria exponencial, mas bastante ampla? Olha, a nossa posição, no fundo, é muito simples. É de tentar pressionar para que o Governo e quem decide tome a decisão o mais rapidamente. Não nos cabe a nós achamos completamente inqualificável que quase 50 anos depois se esteja quase a regressar à estaca zero, quando já se tinha 2 ou 3 opções e agora já se começa a ter 10 ou 12 opções. Nenhuma das opções vai ser a ideal. Todas elas irão ter repercussões. Aquilo que o Governo tem que fazer, nós como entidade estamos a acompanhar, e porque estamos na Comissão, com a ANA, com a TAP, com o Governo, aonde os técnicos vêm defendendo as 2 ou 3 alternativas, e aquilo que nós temos vindo sempre a dizer é: não nos cabe a nós como entidade, o que nós queremos é o aeroporto para trazer os nossos turistas e para que a chegada deles a Portugal e a Lisboa e à região seja uma chegada tranquila e não com aquelas imagens que nós vemos de horas a fio para conseguirem fazer o desembarque. Tem que ser célere. Nós temos várias comissões e vários técnicos a fazer o trabalho deles, não nos vamos imiscuir. O nosso papel é dizer que cabe ao Governo tomar uma decisão o mais rapidamente possível, o mais urgentemente possível, porque nenhuma delas vai ser ideal. Mas porquê é que diz que nenhuma delas será ideal? Porque vamos ter sempre ou os movimentos ambientalistas, ou em termos de custos, que encontrarão sempre, temos a do Montijo, depois tínhamos se formos a ver a do Montijo, é que dizem que economicamente é melhor, mas depois temos em questões ambientais. Depois falou-se em Santarém que era economicamente também a mais rápida, ou a que mais se faria, mas que depois em termos de logísticas é difícil. Não vai haver nenhuma ideal, e portanto aquilo é que, pesando estes efeitos, e para isso há um Governo para decidir, tem é que decidir rápido, porque o aeroporto já devia estar em construção e voltamos à estaca zero, e isto pode seguramente prejudicar principalmente a nossa região, porque é uma região, o nosso aeroporto está sobrelotado, nós já não conseguimos fazer os slots, já começa a ser difícil o termos slots. Há companhias que neste momento já começam a ter dificuldade em ter mais voos para Lisboa, e depois a experiência dos próprios de quem nos chega e que está em filas porque não conseguem fazer uma saída ou um desembarque, porque o aeroporto tem as limitações que tem. Acho que é nesta fase, mais do que nós estarmos a opinar que só iríamos criar mais uma acha para a fogueira, aquilo que nós temos vindo, quer a anterior Comissão Executiva, quer a atual, é dizer na comissão, na comissão em que estamos presentes, aos técnicos, o Governo tem que ter coragem para tomar uma decisão, e
quem é da competência de tomar de dar o parecer que acha que é o menor dentro de todas estas questões que vão ser sempre polémicas, mas o que tem menores com repercussões negativas é tomar a decisão. E eu acho que aqui tem havido alguma falta de arrojo em tomar a decisão, porque seja ela qual for, vamos ter sempre algo que vai contestar. Agora, se continuarmos daqui a 50 anos, continuamos aqui a ter um estudo, continuamos aqui a prever mais estudos. Já percebi que a entidade regional de turismo tem uma posição de passar para o Governo o peso da decisão e é da competência do Governo, como é óbvio, mas a opinião terá, e eu até vou mais longe, permita-me insistir, e pergunto à cidadã Carla Salsinha, Montijo, Alcochete e Lisboa, se pudesse, qual destas localizações escolheria? Olha, eu, se calhar pela minha base de formação económica, escolheria aquela. Temos Lisboa, entre Alcochete e Montijo, aquela que fosse mais económica para o país e que menos gastasse no erário público. Mas, pelos vistos, acho que essa é aquela que levanta as mais questões ambientais. Eu acho que... E qual é essa? Montijo, não é? Montijo, base aérea número 6. Pois, que dizem que é aquela que levanta as mais questões ambientais. A minha formação económica, nós olhamos sempre para aquela que seja menos onerosa depois dos milhões que já se gastaram em estudos sucessivos, devia ser aquela que acho que é aquela para o país e na situação em que o país está, aquela que e pelos vistos é aquela que mais rapidamente poderia estar em execução. Há uma série, há estudos que dizem que de facto aquilo que levantam em termos ambientais não é tão grave como o que dizem, e portanto é assim, como cidadão eu posso ter uma opinião, como entidade eu percebo, ainda por cima estamos aqui a falar de alguns municípios nossos envolvidos que podem dizer que a Presidente está diferentes. Exatamente, que a Presidente está em benefício um do outro. Eu acho é que aqui o Governo nunca vai encontrar, seja este, e aqui eu acho que nem estamos a falar de cor política, seja este Governo, seja o próximo, seja o anterior, qualquer que for o Governo, não vai conseguir encontrar unanimidades. Portanto, eu agora acho que temos que pôr em cima da mesa que tem que ser algo que, no momento em que o país está, que onere menos o erário público, que seja de rápida execução, e tentarmos, dentro do possível, criar o menos repercussões negativas para as questões ambientais. Agora, eu como cidadã acho que não posso ter essa opinião, porque tenho que ter aqui o cuidado de perceber que é uma decisão que tem que ser rápida, e que, lá está, que envolve 2 municípios que se calhar, e eu percebo que cada um quer o aeroporto, também percebo que um aeroporto num município vai promover aqui um desenvolvimento brutal só em termos de pessoas que lá trabalham, de deslocações que lá estão, mas aqui que eu acho é que essencialmente o Governo tem que tomar uma decisão rápida, porque nós aqui depois temos que tentar apoiar a decisão, seja ela qual for, porque como entidade regional aquilo que é urgente é termos um aeroporto a apoiar o aeroporto de Lisboa. Assumiu como objetivo manter o crescimento sustentado do setor, enquanto região de turismo. Que produtos e programas ou áreas podem alicerçar melhor nos dias que correm esse crescimento, doutora? Olha, eu acho que esse é um desafio que nós podemos conseguir superar largamente através daqueles produtos que são e que permitem aqui uma coesão territorial. Isto é, nós temos talvez dos municípios com maior disparidade em termos de escala turística, mas também essa é a nossa grande oportunidade, como eu digo, e portanto e são tudo municípios que
criando percursos e oferta turística são de fácil acessibilidade. Portanto, o turista pode dormir em Lisboa, pode ir a Sintra, pode vir a Palmela, pode vir a Setúbal e não precisa de um dia para estas deslocações de um sítio ao outro. Nós estamos a falar de municípios em que estamos a 20, 30 minutos de distância, 40 minutos e fáceis. Um deles é, como lhe digo, o sol e mar, que são um dos produtos que mais tem crescido. O outro tem sido o turismo de natureza, nomeadamente a observação dos golfinhos, o mergulho, o birdwatching, o surf, que têm vindo a crescer na nossa área. O enoturismo seguramente é aquele, e principalmente na península onde nós estamos, na de Setúbal, talvez dos produtos onde os próprios operadores já fazem um trabalho de excelência e, portanto, aquilo que temos que fazer é tentar pegar nos turistas que estão em Lisboa e fazê-los e criar aqui um produto que eles possam vir passar um dia à nossa península, a esta península, e usufruir. Exatamente. O turismo náutico, o golfe, que cada vez mais nós já temos aqui várias unidades, o Montado, a Quinta do Peru, a Aldeia dos Capuchos, a Palmela Village, mas que é de qualidade e, portanto, a nível internacional, estes são é uma oferta de excelência. Portanto, quem aqui vem já vem em termos de golfe a nível internacional, já é uma oferta de excelência e, portanto, são nesses produtos que nós, como entidade, gostaríamos agora, porque há uma área que já está muito explorada, como eu digo, todos os turistas conhecem os Jerónimos, todos os turistas conhecem o Palácio Nacional da Ajuda, o património, está muito explorado. Os patrimónios. Este tem sido, está em crescimento, é o que tem permitido o crescimento dos números da península, mas também é aquele em que nós, como região, poderemos fazer o tal desafio de fazer com que os turistas passem mais de 2 dias e meio aqui na região. Se nós conseguirmos aliar a estadia ao património, à visita que todos os turistas gostam de ir a Sintra, Cascais, Mafra, em Lisboa, mas também depois a estes novos produtos, e eu acho que temos aí uma enorme potencial de crescimento. E de, provavelmente... Como o turismo de natureza também, que é outro daqueles que o turismo náutico, por exemplo, e há muitos outros que estão agora, hoje de manhã falava com os moinhos de maré, por causa do Tejo, que é um produto que não está explorado e que é um produto que nós podemos explorar, ou seja, nós temos que encontrar como entidade um conjunto de novos percursos que possam ali fazer com que os turistas sintam a necessidade de permanecer na nossa região mais tempo para a conhecer e assim alavancar estes municípios que não estão desenvolvidos tão turisticamente. Essa foi, aliás, eu disse na tomada de posse, a Comissão Executiva, um dos desafios que colocou foi, com o brilhantismo que já temos em termos de turismo principalmente estes 4 municípios de quais já falei, Lisboa, Cascais, Oeiras, Sintra e Mafra, tentar ajudar a que os outros municípios que ainda não estão tão desenvolvidos o façam, porque nós temos essa enorme proximidade e que, em termos de quem vem passar uns dias de férias, não sente uma diferença de 30 minutos ou de 25 minutos, não é nada, não é? Ou seja, o que estamos a falar, e foi, como disse, referenciado no seu discurso de tomada de posse,
se bem interpreto, passa por uma estratégia de complementaridade em relação aos operadores privados e públicos e até mesmo entre as 5 entidades regionais de turismo existentes no nosso país. Mas como é que se aprofunda esta estratégia? Primeiro por um lado, nós, eu acho que isso há as próprias entidades, todas elas, com exceção do Norte, mas todas são pessoas novas que entraram e, portanto, com este objetivo de trabalharmos em conjunto e de percebermos que não há aqui nenhuma concorrência entre Centro, Norte, Sul, Algarve ou Alentejo. Todos nós temos que nos complementar e, portanto, todos nós, há um trabalho que nós, como entidades, com o Turismo de Portugal, temos que fazer, cada vez mais pensar o país como um todo. Ou seja, pensar em como é que podemos, aí cabe-nos principalmente ao Turismo de Portugal, juntando as 5 entidades, como é que promovemos o país como um todo. Como entidade, o trabalho é falar com cada uma das câmaras, ver o que é que as câmaras estão a fazer em cada um destes produtos, ou que podemos desenvolver, ou no que é que cada câmara acha que é interessante para si, porque aí também temos que perceber o que é que cada câmara quer desenvolver, e depois ir, e aí há produtos específicos, os programas de planos de comercialização e venda, os PCVs, ir aos privados e tentar fazer com que os privados criem estes produtos que façam esta complementaridade. Não é a entidade que vai vender esses produtos, cabe aos privados. E aí eu acho que o grande desafio é nós, como entidade, juntarmos, e estamos também a fazer isso. Nós estamos a reunir com cada um dos agentes, das agências de viagem, da hotelaria, das empresas náuticas, dos alugueres, do rentacar, ou seja, nós estamos a fazer um trabalho. Assim que tomamos posse, começamos a fazer uma reunião, estamos a fazer as reuniões individuais com as câmaras para perceber o que é feito, o que é que nós podemos fazer, o que é que nós, como entidade, podemos potenciar de acordo com as verbas que nos são transferidas, onde é que nós podemos ajudar também as autarquias a apoiar nesses produtos, e depois um trabalho paralelo com os privados, porque os privados aí é que também nos podem ajudar, não só a desafiá-los a promoverem alguns destes produtos, como os próprios privados chegarem ao pé de nós e dizer, olha, há aqui um produto que nós podíamos fazer, mas sempre nesse intuito dessa complementaridade, que esse acho que é o grande desafio que a região de Lisboa tem nestes próximos anos, é conseguir e é o que o turismo pode fazer, a coesão territorial. Nós temos, de facto, como eu já referi várias vezes, problema de coesão em termos territorial, porque temos municípios muito dispares, e o turismo, por ser o próprio presidente da Confederação do Turismo de Portugal dizia isso numa entrevista, o turismo é o setor que pode permitir esta coesão territorial, porque é um setor transversal que vai buscar vários setores. E, portanto, aqui o desafio nosso é, por um lado, pegar nas juntas, nas câmaras municipais, por outro, pegar nos privados e tentarmos nós fazer o elo e fazermos um trabalho em conjunto. Muitas vezes nós temos vários players a trabalhar no mesmo produto, mas em caminhos diferentes. Não ganham escala e assim não podem ganhamos ganhar. Escala, e o objetivo é ganhar escala pondo as pessoas, porque eu acho que o principal é pôr os players todos sentados, depois de percebermos o que cada um quer. Se nós, imagino, temos um produto do enoturismo que algum privado nos apresenta e que tem uma ideia, porque não pegar nas diversas câmaras, nos diversos players e perceber se aquele produto pode ser trabalhado em conjunto e ganhar escala. E depois, obviamente, nestes novos nichos, nestes novos produtos, cabe à entidade, aí sim, o tentar não só no mercado interno alargado, mas no mercado externo, em conjunto com o Turismo de Portugal e com a Confederação do Turismo, divulgar estes produtos, porque eu acho que aí é a nossa responsabilidade, fazer a junção. Se por um lado temos que fazer a junção dos privados
com as autarquias, porque elas em muitas das situações é que nos podem ajudar, porque nós podemos ter um produto náutico fantástico, mas se não tivermos um cais da tracagem, se não tivermos as acessibilidades próprias, não conseguimos. E portanto isso tem que ser feito em conjunto, e aí eu acho que as autarquias estão muito receptivas a requalificarem mais do que nunca. Nós sentimos muito isso, que as autarquias e que as câmaras querem que nós lhes demos ferramentas que eles tenham que desenvolver para terem o turismo, e portanto é esse o nosso objetivo. E depois o outro, essa é uma das nossas missões, é promover a região nestes novos produtos que podem ser diferenciadores. Lisboa tem feito um trabalho notável nisso, mas depois a entidade, a região em si, tem que se promover mais nestes novos nichos, e aí acho que é essa a nossa obrigação. Além de missão, é a nossa obrigação de apoiar os privados e as autarquias fazendo essa promoção externa. E o grande desafio. Caminhamos a passos largos para o final desta entrevista, hoje excepcionalmente um pouco mais curta do que o habitual. Obrigada. Devido a compromissos de agenda da Soutora, mas que ainda assim muito gentilmente não quis deixar de estar presente connosco para esta entrevista na Popular FM. E eu só tenho mais uma pergunta ou um comentário a pedir-lhe para terminarmos. É a primeira mulher a assumir a presidência de uma entidade regional de turismo. Por aqui já faz história, num momento em que a igualdade de género, por exemplo, é um dos temas a marcar a agenda. Sim, é verdade. O Sr. Secretário de Estado teve a enorme amabilidade de colocar essa questão. Mas isso, eu nunca ouvi como isso, porque estou habituada. Eu, nas outras funções que desempenho, eu sou também em simultâneo Presidente da União de Associações do Comércio e Serviços, e ao fim de 145 anos fui a primeira mulher a assumir a direção daquela instituição. Na Confederação do Comércio sou a primeira mulher a ser vice-presidente, e acho que isso por isso não quero que isso faça que tenha que ser diferente. Aquilo que eu acho que como mulher eu posso trazer para cima, eu acho que isso temos que falar com mulheres, e aqui eu acho que vocês, os homens, têm enormes capacidades, não é o sexo que nos diferencia. Aquilo que eu acho é como nós trazemos muitas vezes para os organismos, é o sentido de mais prático, porque nós estamos envolvidas em inúmeras atividades. Nós fazemos muitas coisas ao mesmo tempo, e daí que temos uma missão, muito aquela ideia de ser práticos, isto é para fazer, os caminhos mais fáceis, é para executar. Pragmatismo. Não gosto muito, nunca utilizei muito, porque nunca senti essa diferenciação de ser mulher ou por ser mulher ou por ser homem. Eu tentei sempre chegar aos lugares pelas ideias, pelo aquilo que me movia e por o acreditar, e de facto, como estou ligado ao comércio e turismo através da Associação de Turismo de Lisboa há muitos anos, é uma área que me apaixona, mas tenho essa noção que nós, as mulheres, temos porque desempenhamos várias funções ao longo do nosso dia, em simultâneo, e portanto temos um pragmatismo que eu espero que faça esse pragmatismo também ajudar a alcançar os objetivos. A alcançar esses objetivos. Muito obrigado, Soutora. Carla Salsinha, Presidente da Entidade Regional de Turismo de Lisboa, convidada da minha entrevista à sexta de hoje, que esteve connosco debruçar-se sobre o presente e o futuro do setor turístico na região de Lisboa em geral e na Península, e para a Península de Setúbal em particular. Regressaremos na próxima sexta-feira com novo convidado. Até lá, tenham uma ótima semana. Entrevista à Sexta. As figuras e os protagonistas da região em entrevista. Às sextas-feiras, ao meio-dia. Entrevista à Sexta.